A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, que Deus abençoe nosso dia, que tenhamos um dia cheio da graça, da presença dEle. Amém, meus irmãos? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com o devocional, com a meditação, aliás, da noite. Amém? Aleluias, glórias a Deus por tudo. Hoje nós estaremos dando continuidade à meditação no livro de Provérbios. Estaremos fazendo a leitura na Bíblia na linguagem de hoje e estaremos então meditando em Provérbios 17. Hoje eu farei a leitura de todo o capítulo 17 e meditaremos em apenas alguns versículos. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não podem esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando em sua palavra. Peço-te perdão pelos meus erros, minhas falhas e meus pecados, Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua santa palavra. Peço-te também, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém.
Amém. Glórias a Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Então, nós estaremos meditando em alguns versículos. O primeiro é o versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Isso é uma grande verdade, né, irmãos? A gente sabe como que é triste a gente conviver, né, numa casa onde ali só se tem brigas, discórdia, confusão. Então, com certeza, né, é melhor a gente, né, ter ali apenas um pedaço de pão seco, mas ter paz, não é verdade? E Jesus tem essa paz para cada um de nós, né? A gente precisa o quê? Tomar posse dela, né, e colocar em prática os ensinamentos do Senhor, para que no nosso lar sempre reine a paz. Amém? Porque Jesus é o príncipe da paz. Então, ele precisa reinar no nosso lar em nome de Jesus. Versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Isso também é uma grande verdade, né? Então, olha, o ouro e a prata não tem como ser provado, né, pelo fogo. Agora, as pessoas, é somente Deus para nos mostrar, né? Porque o coração do homem é enganoso e ele consegue, né, nos enganar. Então, a gente tem sempre que estar pedindo ao Senhor discernimento, né, que ele venha trazer para nós, né, tudo aquilo que está oculto, porque é somente ele que pode mostrar quem as pessoas realmente são na nossa vida, amém? Glórias a Deus. Versículo 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel, né? E a gente sabe disso, né, irmãos, que verdadeiramente as pessoas revoltadas, né, elas estão sempre criando problema, confusão, querendo encrenca, né? E infelizmente, né, essas pessoas, se não se arrependerem, se não mudarem a sua postura, a morte virá para elas, né, como um mensageiro cruel. Versículo 13: quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. É por isso que a Bíblia fala, né, pague o mal com o bem, né, irmãos? Então, a gente que é cristão, que é servo do Senhor, a gente precisa estar agindo dessa forma, né, orando por aqueles que nos perseguem, orando pelos nossos inimigos e fazendo bem para aqueles que nos fazem mal ou que nos fizeram mal, né? Porque aquele que paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Versículo 17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão, né? Tem outras traduções que fala, né, que o amigo, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que é outra mensagem, né, que fala que na hora da dificuldade, né, o amigo se torna um irmão. Eu estou meio em dúvida, tá, irmãos? Mas aqui nessa tradução fala assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Né? E quantas vezes verdadeiramente, né, nós temos pessoas amigas que na hora da dificuldade, né, na hora da luta, essa pessoa se torna como um irmão para nós, não é verdade? Então, que nós saibamos valorizar, né, essas amizades que a gente sabe que são verdadeiras, porque com certeza na hora, né, da desgraça, na hora da tristeza, essa pessoa vai ser como um irmão para nós. Aleluias. Versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos, né, irmãos? Por isso que a Bíblia fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias, né? Essa alegria, né, que vem de Deus para nós. Então nós devemos o quê? Sempre buscarmos, né, estar alegres, né, estar com Deus, porque aí nós estaremos alegres. E essa alegria vai fazer bem para a nossa saúde. E, e no nosso dia a dia, né, irmãos, nós vivemos dias assim tão difíceis, onde a gente abre os noticiários, encontra só tragédias, não é mesmo? Coisas tristes acontecendo. Então, vamos buscar, né, em meio a tudo isso, termos vários momentos de alegria durante o dia, né? Assistirmos coisas edificantes, nos divertirmos,
né? Fazermos coisas que agradam também o nosso coração, né? Se você, eu, por exemplo, gosto muito de artesanato, então eu amo Jesus, né? E depois eu amo fazer meus artesanatos. E isso aí traz alegria ao meu coração. Então, a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa, né, para trazer essa alegria, né? Seja ali, né, de repente a mulher gosta, né, de fazer um prato diferente, o homem gosta de assistir um futebol, eu não sei, mas que a gente possa, né, em primeiro lugar, né, buscar a alegria do Senhor e depois buscarmos coisas, né, que vão trazer alegria ao nosso coração, porque isso vai fazer bem para a nossa saúde. Aleluias. E aí, irmãos, eu vou deixar, né, esses versículos para sua reflexão. Não vou ler mais, porque são muitos e a gente acaba se perdendo em meio a tantos temas, né? Mas o que a gente meditou hoje é que é melhor comer um pedaço de pão seco, né, tendo paz, do que um banquete numa casa cheia de brigas. Que o Senhor é quem mostra quem verdadeiramente as pessoas são. Que também as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, então a gente não deve ser assim. Devemos pagar o bem, não, devemos pagar o mal com o bem. Aprendemos também que o amigo, né, está sempre do nosso lado ali na hora das dificuldades, ele vai se tornar um irmão. E que é muito importante, né, a gente ter alegria no nosso coração, porque isso vai trazer saúde. Amém? Então, quantas coisas a gente aprende, né, irmãos? E isso é porque eu destaquei apenas alguns versículos. Mas a palavra do Senhor é rica em aprendizado para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Bom Tempero. Minha neta veio passar alguns dias comigo e fui feliz para a cozinha fazer as comidas que ela tanto gosta. Raramente erro no tempero, mas nessa vez descuidei e salguei demais a comida. Não teve como consertar e fiquei desconsolada. Tempos depois, fui visitar a família do meu filho. Minha nora é uma cozinheira incrível. O tempo esfriou e ela resolveu fazer uma sopa que, para minha tristeza, era de um legume que não gosto. Tentei ser discreta, mas não teve jeito. Meu filho percebeu, minha nora ficou desolada e essa história rendeu muita diversão na família. Ninguém gosta de errar e sempre tentamos fazer o nosso melhor para agradar a quem amamos. Levo esse dano colateral para a vida. Algumas vezes rotulamos e nos afastamos de pessoas que consideramos desagradáveis e difíceis de digerir. E quando o erro está em nós, não é sempre que estamos dispostos a temperar uma conversa, equilibrar um relacionamento ou adoçar um coração amargurado. Não é sempre que queremos perdoar alguém que nos atingiu e nos feriu com palavras amargas. Gostamos de sempre ter razão e não enxergamos que algumas vezes o destempero está em nós. E é assim que estragamos o sabor dos nossos relacionamentos. Precisamos aprender a melhorar a convivência com aqueles que nos cercam. A base de um bom alimento é o equilíbrio dos temperos, assim como a base das amizades é, muitas vezes, apontar ou reconhecer o próprio erro e, em outras, perdoar ou aceitar o perdão. Com boa vontade, podemos tentar dar mais sabor aos dias, ver o lado doce daqueles que nos fazem bem e, ocasionalmente, nos puxam a orelha e nos levam a olhar com mais doçura as pessoas amargas que têm seus próprios dissabores para administrar. Que sejamos o bom tempero de vida e sem sabor, sem esperança e sem a convivência com o Senhor. É Ele quem dá sentido aos nossos dias, sejam doces ou amargos. Que possamos encontrar o ponto de equilíbrio e temperar a nossa vida com amor. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir. Não deixe de deixar aí, olha, o seu comentário, né, para engajar aqui os nossos vídeos.
e também se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e que Deus lhe retribua em dobro em nome de Jesus. Amém.